Em uma casa de ópera em Budapeste, o assassino Joey finge ser um espectador comum enquanto observa seu alvo e os seguranças que o protegem. Quando todos estão sentados e o show começa, Joey sobe as escadas. Minutos depois, um segurança nota um sapato atrás da cortina e vai verificar. Mas é uma armadilha de Joey, que de repente o mata com uma faca e esconde o corpo atrás da cortina. Joey se move pelo corredor e atira no outro segurança antes de encontrar seu alvo na varanda. O homem oferece pagar o triplo do que Joey está recebendo, mas ele recusa e atira na cabeça dele. Ele pede para a acompanhante do cara ficar quieta e a mulher foge. Então ele olha para o palco e por um segundo encontra os olhos de Maisie, a estrela do show. Ele decide ir embora, mas no caminho começa a ter uma dor de cabeça e sentir tontura. Lá embaixo, outro segurança vê a mulher fugir e tenta contatar seu chefe. Quando não recebe resposta, ele corre para investigar e encontra todos os corpos. Nesse momento, a equipe de segurança o vê com uma arma e se prepara para prendê-lo. Então o segurança abre fogo. Ele só consegue matar um oficial porque o outro se esconde para chamar ajuda. Em seguida, o segurança se esconde na varanda e quando o policial vai atrás dele, é baleado através da porta. De repente, todas as luzes se acendem no teatro e o segurança decide pular da varanda, caindo no meio do palco. Os dançarinos e o público entram em pânico imediatamente e começam a correr enquanto outro policial aparece na varanda para atirar no segurança de longe. Mas está fugindo com os outros. A multidão em pânico a empurra acidentalmente para o chão, fazendo-a derrubar seu telefone e pisando em suas mãos e pés no processo. Nesse momento, Joey vê e a levanta junto com seu telefone para levá-la para fora. Assim que a coloca no chão, ele começa a ter dor de cabeça de novo. Então espera a Maisie se distrair e desaparece. Quando chega em casa, Joey percebe que ainda está com o telefone de Maisie. Ele toma algum remédio e um monte de álcool antes de ir dormir. No dia seguinte, Joey vai para o médico que faz um monte de testes e acha que Joey pode estar sofrendo os efeitos de anos de pancadas na cabeça. Os resultados dos testes ficarão prontos mais tarde, mas o médico já aconselha Joey a começar a pensar em arranjar um novo emprego. Depois, Joey visita seu contato e amigo próximo, V, que também acha que ele precisa de férias e conhecer alguém especial. Depois de muita hesitação, Joey vai ao estúdio de dança para devolver o telefone de Maisie. Ela fica muito grata e lhe dá seu número enquanto fleta com ele. Num caminho de volta, Joey joga o número no lixo, mas logo se arrepende e o pega de volta. À noite, ele envia uma mensagem bem esquisita para Maisie e eles combinam um encontro. Eles acabam jantando juntos e têm um momento maravilhoso, embora Joey nunca revele seu verdadeiro trabalho. Nos próximos dias, Joey divide seu tempo entre namorar Maisie e fazer mais missões mercenárias, em diferentes lugares como França, Romênia, Áustria e Suíça. Seu relacionamento com Maisie fica sério e eles começam a passar as noites juntos. Infelizmente, as dores de cabeça nunca param e o remédio não está mais fazendo efeito. Quando os resultados dos testes finalmente ficam prontos, o médico tem más notícias para Joey. Ele tem um distúrbio neurodegenerativo no cérebro, não há cura para isso, o que significa que Joey só tem 3 meses de vida. Em estado de choque, Joey recusa a oferta pelo médico de cuidados paliativos e terapia. Em vez disso, ele vai para casa e começa a pesquisar a doença online. Há muitos vídeos de pessoas perdendo o controle dos membros e informações confirmando que não há cura. Joey pega uma arma e pensa em acabar com tudo, mas se lembra de pensar em Maisie. Ele abre um cofre secreto no chão e tira todo o seu dinheiro. Então pega todas suas armas e as joga no rio. No dia seguinte, Joey vai ver Ziv e diz que quer oferecer 2 milhões por sua própria cabeça. Ele teria acabado com sua própria vida, mas o seguro de vida não paga nesses casos. Ele quer que Maísa receba o dinheiro do seguro. No entanto, Ziv se recusa a colocar um contrato na cabeça do melhor amigo, não importa quanto ele pague. Depois, Joey vai ver Antonieta, que também costumava ser uma assassina e hoje em dia trabalha como intermediária. Seu segurança é Max, um matador conhecido por sua brutalidade. Antonieta tem uma rixa pessoal com Joey porque ele matou seu pai, mesmo ele sendo seu mentor, então ela fica feliz em colocar um contrato na cabeça dele. Como Joey ainda tem algumas coisas para fazer, ele pede para ela ativar a missão à meia-noite.
Depois que Joey sai, Antonieta verifica o aplicativo de assassinos para escolher os matadores para essa missão. Primeiro, ela entra em contato com Lovedo, que está na Suíça, terminando um contrato diferente. Quando ele vê a mensagem, ele recusa a missão, dizendo que 2 milhões não vale a pena. Em seguida, a mensagem vai para Goyang e sua gangue, que estão em um karaokê em Praga. A gangue estava se escondendo como trabalhadores o tempo todo, e agora eles se revelam para matar seus alvos em apenas alguns segundos graças ao trabalho em equipe. Goyang fica feliz em aceitar o contrato de Joey. Só por precaução, Antonieta também envia para os irmãos Langos, que estão matando um cara amarrando em suas motos e puxando ao mesmo tempo para dividir seu corpo. Naquela noite, Joey se encontra com Maisie sem saber que Max está seguindo eles. Joey termina com ela e Maisie lhe dá o último beijo antes de sair em lágrimas. Então Joey vai para casa e começa a beber enquanto grava uma mensagem para Maisie com toda a verdade. Ele pretende que ela receba depois de sua morte, porém aperta o botão errado e envia agora antes de terminar. Enquanto Maisie ouve a mensagem, Joey recebe uma ligação de seu médico que dá uma grande notícia. Os resultados dos testes de Joey foram misturados com os de outro paciente. Ele não vai morrer, na verdade está perfeitamente saudável e pode viver uma vida longa. Restam apenas 5 minutos antes da meia-noite, então Joey prepara uma armadilha. Logo, Goyang e sua gangue chegam e usam fumaça de cigarro para revelar o sensor laser na entrada. Eles facilmente evitam e entram mais fundo enquanto Joey fala do seu esconderijo, dizendo que está cancelando o contrato. No entanto, Goyang insulta e lembra que contratos devem ser honrados. Um membro da gangue segue a voz até o banheiro onde Joey está esperando para lutar. O cara é muito bom em artes marciais, mas Joey facilmente o domina e o joga através de uma parede de vidro. Em seguida, uma mulher com um machado corta suas costas, mas Joey empurra sobre o vidro quebrado e arrasta sua garganta nos cacos para matá-la. O cara anterior fica com raiva e ataca novamente, mas quando tenta um chute especial, Joey quebra sua perna e o joga através da parede. Outro membro da gangue ataca Joey com uma espada, iniciando outra luta. Depois de trocar alguns golpes, Joey agarra o braço do homem para quebrá-lo e desarmá-lo. Então ele o mata jogando contra a coluna. O último membro da gangue vem atrás de Joey com 2 lâminas grandes e após muitos golpes perdidos, ele consegue esfaquear Joey no ombro. Ele consegue continuar lutando assim mesmo e soca a mulher com força extra, fazendo-o a perder um monte de dentes. O único que resta é Goyang, que joga uma faca na perna de Joey, mas Joey o mata com a lâmina do próprio ombro. Depois de acender os cigarros de Goyang como despedida, Joey deixa o apartamento e ativa uma armadilha, explodindo sua casa e matando a mulher sem dentes. O corpo dela é jogado pela janela e cai no carro da gangue, fazendo explodir também. Na rua, Joey usa o telefone de Goyang para ligar para Antonieta e dizendo que está cancelando o contrato, mas que ela pode ficar com o dinheiro. Antonieta fica furiosa porque ainda quer vingança pelo pai e anuncia que vai dobrar a recompensa. Ouvindo algumas motos se aproximando, ele entra em um prédio antigo e é cercado pelos irmãos Langos, que fazem truques com suas motos para atacar. Joey consegue desviar de alguns, mas uma maioria dos ataques continua derrubando. Por sorte, ele encontra um cano por perto e na próxima vez que o irmão vem atrás dele, ele o acerta para jogá-lo da moto antes de pisar em sua cabeça para matá-lo. O outro irmão grita de raiva e acelera, mas Joey chuta a roda dianteira da moto e o manda voando. Agora Joey pode derrubar a moto para escapar. Enquanto isso, Antonieta envia a missão para os melhores assassinos da Europa. Lovedo ainda está na Suíça se divertindo com mulheres, mas quando percebe que a recompensa agora é de 4 milhões, finalmente aceita. Na Escócia, os irmãos Mackenzie também aceitam a missão e celebram quebrando garrafas de cerveja nas cabeças um do outro. Em um clube sujo na Inglaterra, as Party Girls fingem ser dançarinas para matar todos os clientes com armas habilmente escondidas em suas roupas pequenas. Um cliente tenta reagir, mas as garotas são boas de brigas e facilmente o derrubam. Na Espanha, um grupo de criminosos está preparando um pozinho feliz para vender, mas são interrompidos por Botas, que usa passos de danças e facas nas botas para matar todos os homens na sala com habilidades impressionantes. Enquanto isso, Joey vai ver Stevie, que
que usa cola para cuidar de seus ferimentos. Como Svi é só um intermediário, ele não tem armas, só pode oferecer a Joy alguns explosivos sobrando de outro trabalho. A esposa de Svi se oferece para ajudar também e dá a Joy uma massagem caprichada que inclui instalar seu pescoço. Isso faz instantaneamente a dor de cabeça, tontura e visão dupla de Joy pararem. Logo, Lovedo chega em Budapeste de trem e Antonieta lhe envia todas as informações que tem sobre Joy, incluindo a localização de Maisie. Ela também envia seu primo Manny para buscar Lovedo. Manny é muito chato e meio bobão, mas Antonieta prometeu ao tio que o treinaria para ser um assassino também. Eles vão para o prédio de Maisie e a cercam na saída. Maisie imediatamente chuta Manny para derrubá-lo, então Lovedo a nocauteia com um soco para sequestrá-la. De manhã, Joey viaja para um velho castelo no campo e Max logo fica sabendo disso. A informação é enviada para todos os assassinos que correm para lá. Mas isso é de propósito, Svi vazou a informação como parte do plano deles. No castelo, Joey prepara todas as suas armas. Os irmãos Mackenzie são os primeiros a chegar. Eles entram no castelo e Joey joga uma granada neles antes de sair para lutar. No começo, Joey se sai bem contra só um irmão, mas quando os dois se unem, consegue agarrá-lo e chutá-lo em um conjunto de armaduras. Joey pega a luva de armadura e usa para lutar de novo, dando socos mais fortes agora graças ao metal. Mas o trabalho em equipe deles continua derrubando Joey. De repente, os irmãos começam a discutir por bobeira e Joey aproveita a chance para ativar de suas armadilhas. Ele puxa uma corda para derrubar o lustre e prender um dos irmãos, que é empurrado em direção à cabeça de Sirvo e é instantaneamente empalado. Então Joey pega um pedaço de chifre e luta contra o outro irmão de novo, trocando alguns golpes antes de esfaqueá-lo até a morte. Nesse momento, as partes Gills entram atirando, então Joey usa o corpo do cara morto como escudo para correr para outra sala. As garotas jogam uma granada, mas Joey desvia e usa a arma dos irmãos para revidar. Logo, outra granada vem e essa o machuca antes que ele consiga se esconder. A troca de tiros continua e Joey fica sem balas, então uma das garotas tenta se aproximar dele. Ela acidentalmente pisa em uma armadilha e a explosão resultante a derruba. Joey imediatamente arrasta o corpo dela para um canto e ativa as duas granadas antes de jogá-la na outra mulher. Para que a explosão mate as duas ao mesmo tempo, Joey consegue pegar a arma dela antes que a explosão o jogue por outra porta. Bottas está esperando por ele e rapidamente o desarma antes de colocar seus fones de ouvido para que a música guie seus movimentos. Começa uma luta mano a mano e Bottas é um guerreiro tão bom que consegue facilmente acompanhar Joey. Eles continuam se jogando pela sala e Bottas machuca Joey com suas botas, então Joey os faz perder os fones de ouvido. Como os socos não estão adiantando, eles pegam um par de espada para continuar lutando. Depois de alguns minutos, Joey consegue desarmar Bottas, que encontra uma arma e começa a atirar. Joey corre para se esconder atrás de uma mesa e ativa outra armadilha que explode Bottas, deixando apenas suas botas para trás. Lá fora, o grupo de Lovedo chega e ele imediatamente deduz que é uma armadilha porque vê todos os veículos dos assassinos na entrada. Lovedo diz a Manny para vigiar Maisie enquanto ele vai investigar. Assim que Lovedo está fora de vista, Maisie diz que precisa esticar as pernas e manipula Manny para deixá-la sair do carro. Então ela finge cair e pega um galho para nocautear Manny. Enquanto isso, Lovedo liga para Joey usando o telefone de Maisie e oferece libertá-la se Joey se entregar. Eles são forçados a desligar quando Max chega com um time armado. Eles entram no castelo e começam a procurar tomando cuidado para evitar qualquer armadilha. Joey está escondido nas sombras e ativa um explosivo que derruba metade do time. Então Joey se esgueira para esfaquear um soldado e pegar sua arma, usando-a para matar os outros caras na sala e escapar pela porta dos fundos. Lovedo está esperando por ele no jardim e o faz largar a arma. Antes que possa chegar a um acordo, Maisie aparece no carro de Manny e atropela Lovedo antes de abrir as portas para Joey. O casal escapa junto enquanto os homens restantes de Max tentam atirar sem sucesso. Na estrada, Joey finalmente conta tudo a Maisie sobre a confusão de doença e seu verdadeiro trabalho. Ele explica que mata criminosos e não civis e também jura que está se aposentando. Maisie fica feliz em ouvir isso porque está grávida.
Enquanto eles concordam em resolver essas coisas, Miles desmaia e Joe descobre o ferimento de bala em seu pescoço. Ele decide abandonar o carro e carrega Miles até o prédio mais próximo, que acontece ser uma igreja. Felizmente, a bala só arranhou o corpo de Miles e ela rapidamente acorda. Joey fica tão aliviado que a pede em casamento e ela aceita. O padre local fica desconfiado porque eles não têm licença de casamento. Não há testemunha e nenhum dos dois é católico. No fim, ele concorda em fazer se eles confessarem. O padre fica horrorizado ao ouvir todos os assassinatos de Joey. Mas quando Joey explica que quer uma segunda chance na vida para ser pai, o padre concorda em lhe dar a redenção desde que ele jure se aposentar. A humilde cerimônia começa e Joey usa um pino de granada como anel. Eles são interrompidos por Lovedo, que abre fogo. Joey empurra a Maisie para salvá-la e o padre é baleado em vez disso. De repente, uma granada é jogada dentro da igreja e a explosão causa fumaça suficiente para Joey e Maisie escaparem com o padre. O explosivo veio de Max e começa a discutir com Lovedo sobre o de quem é o contrato. Enquanto no cômodo dos fundos, o casal cuida do ferimento do padre. Lovedo abre fogo e consegue derrubar alguns dos homens de Max. Logo, Joey volta e atira em alguns soldados também. As granadas continuam caindo e explodindo, o que inicia um pequeno incêndio. Quando Lovedo tenta lutar com um soldado mano a mano, Max joga outro explosivo que faz um andame cair e prender Lovedo. Max então começa a vasculhar a igreja matando seu último homem porque ele está ferido. Joey tenta surpreendê-lo por trás e eles acabam em um impasse, só para Joey descobrir que ele está sem balas. Um confiante Max anuncia que venceu, mas antes que possa atirar, e aí explode a cabeça dele primeiro. Enquanto isso, Antonieta arruma suas coisas para deixar o país. Vi aparece para anunciar que ela quebrou as regras como seu pai e atira na cabeça dela. Algum tempo depois, Joey e Maisie têm um casamento de verdade com o padre, agora recuperado e todos os seus amigos. Joey está pronto para começar sua vida como um homem aposentado. Mas Maisie percebe que criar um filho é muito caro e diz ao marido que talvez mais alguns trabalhos, terminando assim The Killers a Gamer, filme de ficção científica de 2024. Eu espero você